Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Linguagem Universal. Meu nome é Dânia e trago o conteúdo de Joseph da sétima dimensão de luz. Conteúdos esses canalizados pelo irmão Moni Liriel no canal Clave Seres de Luz. Nessa aula, iremos refletir sobre um dos conceitos mais importantes da jornada evolutiva: a forma como nós interpretamos os obstáculos, as dificuldades e os desafios que surgem em nosso caminho. Então, a linguagem universal nos convida nessa aula de hoje a olharmos além das aparências e compreender que aquilo que muitas vezes chamamos de obstáculos pode ser apenas uma oportunidade de redirecionamento, de transformação e de expansão na nossa consciência. Então, ao longo desse conteúdo, dessa aula, vamos explorar como os padrões que criamos, os apegos que desenvolvemos, as interpretações que fazemos da realidade influenciam diretamente a maneira como vivemos a nossa própria trajetória evolutiva. Convido você a permitir-se a essa reflexão, observar e sentir. Muitas vezes aquilo que parece uma barreira é apenas um convite para a criação de uma nova rota, mais alinhada com a sua essência e com o propósito da sua jornada. O título da aula de hoje é sobre a decodificação dos obstáculos. A linguagem universal mostra que toda emoção passa por uma interpretação diferente daquilo que traz inércia e desequilíbrio. Transformar uma dificuldade aparente é libertar-se daquela composição energética, traduzindo a forma como irá identificar qual será o caminho a ser utilizado para ultrapassar aquilo que a humanidade conhece por obstáculo. Lembrando que o obstáculo, na verdade, será uma interpretação individual de cada mente humana. Obstáculo, na verdade, universalmente, é inexistente. Todo obstáculo é uma composição na qual você, primeiramente, se identificou com um caminho e, posteriormente, quis mudar de caminho e começou a se identificar com outro. O obstáculo, na verdade, é você mudar o seu direcionamento para aquele caminho que agora está querendo percorrer. Traduzindo de forma clara, o obstáculo, na verdade, é você largar aquilo em que acredita e o que você construiu para seguir outro caminho que ainda desconhece, em uma relação de apego com o caminho anterior. Toda transformação é necessária para que você rompa um padrão. Seja qual for, ela exige que você crie disposição, e criar disposição significa utilizar elementos que estão ao seu redor para criar uma prévia da história na qual você estará inserido, sendo o protagonista dessa história, para que antes mesmo que ali adentrar, tudo lhe pareça familiar. Mesmo que você ainda não tenha vivido a experiência naquele caminho, naquele direcionamento. Portanto, antes de se aventurar naquele caminho diferente, que você irá traduzir como obstáculos ou como a quebra de um padrão anterior, o seu padrão será constante. Aquele caminho, na verdade, é o que irá trazer fluidez à sua evolução. Porém, você precisa co-criar a forma de se levantar daquilo que está lhe impedindo de seguir, ou seja, do
obstáculo, que, como eu falei anteriormente, nada mais é do que a mudança do seu caminho, nada mais é do que entrar em outra sintonia, nada mais é do que deixar de seguir um padrão que você segue, que escolheu, que materializou, para começar a seguir outro padrão ou outro caminho. Lembrando que tudo que se relaciona a um grau de apego ou de vaidade é um conceito energético vinculado à mente humana. Portanto, o que você sente está exclusivamente relacionado ao padrão que você desenvolveu até este momento em que está escutando essa aula, esse conteúdo. Quando você estiver preparado, preparada, não estará mais nesse estágio, porque a preparação nunca estará se comunicando diretamente com você. A preparação é um estado emocional, de alguma forma inacessível, porque estamos falando da preparação para algo que sempre terá novos caminhos, novos capítulos, mesmo diante do mesmo caminho. Portanto, a preparação sempre estará sendo acessada durante o caminho e não antes dele. Quando você sente ou busca a necessidade de se preparar, está excluindo a sua capacidade de interagir com o processo. E quando você exclui a sua própria capacidade, passa a querer consumir algo já existente que não seja a sua própria, vamos dizer assim, persuasão energética naquele conteúdo que já está contido de alguma forma e que precisa ser acessado à medida que você se liberta de um estado anterior de limitação e passa a exercer um caminho sem julgamentos de si mesmo para consigo mesmo. Olhando para todo o universo, onde estão os obstáculos? Se você tivesse agora uma nave espacial, se fosse adentrar o espaço vazio, iria andar, andar e andar por milhares de anos sem encontrar um único obstáculo. Ou perceberia que determinados asteroides e planetas estariam em uma rota de colisão. Então, será que esses planetas, asteroides e todos os astros de fato são obstáculos ou simplesmente estão ali? Quando você faz um ajuste de rota, não está se desviando de um obstáculo, está criando o seu próprio caminho. E quando cria o seu próprio caminho, você materializa, você cocria a sua própria versão individual para seguir a vida. O que eu quero trazer a vocês é que o conceito de obstáculo foi inserido na sua mente para gerar um sentimento de dificuldade e de limitação. Seja qual for o problema ou obstáculo, você precisa olhar para ele de uma forma em que o amor incondicional, que está sempre sendo gerado internamente em você, mesmo que não o perceba, permita identificar um caminho alternativo, não para desviar do obstáculo, mas para entender que aquele obstáculo só está ali para que você cocrie o seu próprio trajeto até onde quer chegar. Quando você coloca um ponto específico de chegada, é você quem precisa cocriar a rota. Caso contrário, em vez de cocriar uma rota, utilizará uma rota já existente. Você simplesmente quer viver a experiência de outro humano, de outra entidade. Sendo assim, passa a acreditar que toda a experiência de um humano será replicada
da mesma forma para todos. E exatamente esse é o grande problema da humanidade. Ela quer replicar a experiência de um indivíduo e acreditar que todos os que replicarem aquela experiência terão a mesma satisfação, o mesmo caminho e a mesma experiência que ele teve. Mas nunca será dessa forma, porque cada um carrega uma história diferente. Portanto, a identificação do obstáculo nada mais é do que olhar para ele e entender que é preciso mudar a rota para criar a sua própria história e não a história do outro. Quando você vê dificuldade, paralisa-se diante de um obstáculo que nunca foi seu, sempre foi do outro. Mas se olhar profundamente para ele, encontrará uma alternativa dentro do seu ser, que é única, que é sua, e entenderá como utilizá-la individualmente. Quando você buscar essa individualidade, a linguagem universal estará sendo utilizada a seu favor evolutivo. Não há obstáculos, não há barreiras. Há um processo que precisa ter a continuidade e esse processo se chama rumo à eternidade, rumo à evolução. A linguagem universal mostra que a cada superação ou a cada alteração de rota na direção da eternidade e da evolução, você recebe um aprendizado, uma compreensão de uma fatia mais ampla, de um conteúdo mais claro e mais abrangente no sentido da exploração universal. Ou seja, quanto mais você avança, mais entende a dimensão de todo o universo. E quanto mais entende a dimensão de todo o universo, mais compreende que não há obstáculos, há apenas variações de caminho. E que cabe a você, unicamente a você, entender como percorrer esse caminho, porque ele tem a sua composição energética única. A linguagem universal quer transmitir uma única identificação para você, para que evolua perante a sua história evolutiva. Chegamos ao final da aula que Josi nos trouxe para hoje e eu espero que essa reflexão tenha contribuído para ampliar a sua percepção sobre os desafios, sobre as mudanças de rota e os processos que fazem parte da caminhada evolutiva de cada um de nós. Que você possa levar consigo a compreensão de que nem sempre aquilo que chamamos de obstáculo representa uma limitação. Muitas vezes representa apenas uma oportunidade de criar um novo caminho, uma nova perspectiva e uma nova forma de interagir com a própria vida. A linguagem universal nos convida constantemente a expandir a nossa consciência, a flexibilizar as interpretações e a compreender que a evolução acontece através do movimento, da transformação, da capacidade de seguir adiante, mesmo diante do desconhecido. Agradeço profundamente pela sua presença, pela sua atenção, pela sua disposição em refletir sobre esses temas. Que os aprendizados dessas aulas possam acompanhar você na sua jornada e contribuir para uma caminhada cada vez mais consciente, harmoniosa
trazer todo esse conhecimento e ao Criador por essa oportunidade.